there's one thing that I learned, and I tried to write it down, and the text turned out like some quotes, very poetic and like truly expressing what I have inside. But at the same time, I was like, the structure of it, I was thinking almost in a technical way. And turns out that not even I, not even me, not even I don't understand it so much. I do, of course, but I couldn't express the proper way. I don't know, it just feels like como si tuviera intentado expresarme de una manera técnica, a la vez con sentimientos super abstratos, e tentando transverter isso para uma linguagem textual. Mas a lição é o seguinte: é como integrar os aprendizados na matéria, no seu processo de autoevolução. Como integrar as lições e processos de aprendizado que a gente vai tendo no caminho, na nossa versão saudável, adulta, amadurecida, o melhor que a gente tem acesso até esse ponto, né? Porque o acesso ele vai sempre aumentando, não tem um limite, acho, o aprendizado. Outro dia eu escrevi uma coisa sobre isso também, mas enfim. Tive esse aprendizado. E aí, será que eu liguei a câmera pra compartilhar? Vamos lá, a estrutura do texto mais ou menos, tô pensando isso. Do que eu tava escrevendo, né, na verdade. Ah, minha avó respondeu minha mensagem. Já vou ler. Exemplos. Durante um extenso, diria eu, período, que foram os últimos 3 anos, em algum momento descobri o ser senderista, né, ser trilheira, hiker. Isso me encheu de uma maneira que eu lembro do momento que eu tava descobrindo isso. E era como uma espécie de meditação, ia sempre sozinha pra montanha, vi os musgos, as flores selvagens, aqueles lagos maravilhosos, cebavam um mate pra mim. E foi a meditação, assim, que eu encontrei, né, mais do que outros tipos de prática meditativa, me encontrei muito nessa, uma meditação ativa, que me acalmava os pensamentos, e era essa coisa do exercício físico, à vez também junto de realizá-lo na natureza, né? E então teve esse papel super importante pra mim, e já tem um tempo que eu tava percebendo que essa atividade não tava totalmente mais alinhada, já não tava desfrutando da maneira que eu desfrutava antes, já não tava sendo a meditação, tava sendo não tava servindo o propósito que inicialmente servia, né, a que apareceu no meu caminho. E aí eu tava achando que, não sei direito o que eu tava achando, mas que, sei lá, meio que uma falta de costume. Mas eu também não comprava muito isso mesmo que eu me dizia, porque eu tô super forte, ativa, firme, flexível, tenho um domínio bom, tenho um domínio bastante
satisfatório, e mais do que satisfatório, né? Tenho realmente um domínio de fazer coisas com o meu corpo, né? De colocar meu corpo em situações e utilizá-lo como uma ferramenta na Terra, né? Afinal, o que é isso mesmo, né? É a nossa ferramenta na vida material. É o que temos. E então não fazia sentido que de repente essa atividade o meu corpo ele não respondia, ele tava deixando de responder. Já tinha passado por algumas determinadas coisas assim, e eu tava achando que era um pouco de receio de ir pra montanha agora de novo, porque a última vez, que foi a primeira e única, na verdade, vez que eu fiz um trekking de vários dias no Peru, com peso, todos os equipamentos, sozinha, na temporada de chuva. E eu banquei super. Aconteceu que meu pé ficou todo com bolha. Eu tava com um sapato que entrou água no primeiro dia. E aí as bolhas só foram piorando. No final, meu pé tava carne viva. E foi muito difícil por isso. Mas o resto do meu corpo tava todo inteiro. E aí também os processos mentais, né, que eu passei naquele momento. Super intensos. Absolutamente. Sonhos, assim. E então, primeiro tinha um receio assim meio racional, pensando, mas foi tão duro, mas eu sei que eu dou conta, mas eu também sei que eu dou conta, e eu fiz, me provei pra mim mesma, e eu já também não estava disposta a repetir daquela maneira. E eu vi que eu estava prestes a repetir mais ou menos da mesma maneira. Dessa vez fui com alguém, então deu pra dividir o peso da barraca e coisas assim, mas foi com uma proposta similar. E o trekking foi muito mais duro. Foi muito mais duro, minha perna não levantava o meu pé pra dar o passo, não saía o meu pé do chão. Era tipo assim, como se a bota pesasse 50 quilos, não levantava o meu pé da terra. E aquelas subidas brutais, gente, e a mochila e tudo, mas era, em resumo assim, é um trekking realmente que surpreende e as pessoas acham difícil, mesmo as pessoas mais experientes. Mas eu sabia que pra mim tava indo além disso, que era uma coisa que tava vindo de dentro, ou não estava vindo, né? Essa resposta corporal a se sentir confortável na atividade. Esse era o ponto, assim, o meu corpo. E eu tava super bem mentalmente, assim, minha cabeça tava adorando tudo, tava massa. Mas o meu corpo, ele não tava respondendo. Como se eu tivesse perdido o domínio dele. O domínio que eu falei que eu tenho tão bem. Ali naquele espaço, aquele contexto, não tava indo. E eu refletindo sobre isso, né? Buscando raízes. Em algum momento isso me veio. Porque eu sempre... Engraçado, era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu já tinha estudado muita coisa de polos, de energias e facetas que podemos ter nessa encarnação e tudo mais. E agora me aparece um monte de conteúdo disso, que é curar o feminino. Sempre fui uma pessoa, não sei se sempre, grande parte, e me moldei, me firmei muito nessa perspectiva durante a minha formação de identidade, sei lá, de persona, pro lado da energia masculina. E mais ou menos na época do outro trekking do Peru, eu tava num processo, foi logo em seguida, na verdade, entrei num processo de maternar, de ser minha própria mãe, de trazer essa coisa da maternidade. E na época eu pensei que isso era para curar a minha própria relação geracional e coisas desse tipo. Foi por isso que eu comecei esse movimento. Então comecei com essa coisa de maternar a mim, uma vontade também de maternar para o exterior, ser mãe. E esse processo ele avançou, agora estou aqui 2 anos depois, por aí. Eu fui em algum momento comecei essa coisa, cura feminino, não sei o quê, e fui entrando nisso, mas eu já tinha feito
o trabalho de cura quando eu comecei a perceber. E aí, claro, quando eu racionalizei isso, também fui dando cada vez mais forma, né? Tipo, moldando mesmo pra esse caminho, uma vez que ele tava... que se fez presente nessa percepção. E aí tá, mas até aí, ok. Só que eu não tinha relacionado isso com o processo anterior, né? Não tinha percebido que tinha vindo daí, que é aí que tinha começado, e eu nem tinha me dado conta de nada na hora. Pensei que eu tava trabalhando outra coisa. Cheguei aqui. Mas tá, então agora eu vi que como eu estou muito empoderada do meu polo feminino, atividades que me exigiam muito plexo solar já não me satisfazem. Já não encaixa aí. Parece que falta uma aguinha. Falta a sensibilidade, falta uma doçura. De algum lugar falta é uma expressão que exige essa firmeza yang, assim, bem... É o plexo solar, né? A ação, o se colocar, se testar, se tirar os seus limites. E eu tô em outro momento agora, tô em outra onda, tô muito mais do fluir. É que o fluir também existe, o fluir é ti, né, no fim das contas. Mas a coisa é que não tava dando pra fazer mais atividades que são guiadas por esse instinto de ação para o polo masculino. E aí eu percebi que era isso. Então, que tava me freando aí durante essa caminhada. Tava bem de cabeça, tô super bem de saúde. E ainda assim não tava sendo expresso na matéria. E por quê? Porque eu já não tô operando desde esse ponto de vista. Desde essa perspectiva. Minhas ações, elas levam por outras camadas de interpretação. Agora eu tô em busca de uma atividade outdoor que me provoque esse senso de imensidão, tal qual montanhas nevadas e grandes vistas com cavalos selvagens correndo ao longe, bem pequenininhos. E eu sei que eu vou encontrar isso em outro lugar. A gente sempre encontra o que